Então, galera, você que estava lá no Instagram acompanhando aí sobre a greve dos caminhoneiros aqui no CT, com a Brenda e com a Nicole, participação especial. Agradecer o meu amor, minha filhinha que está vindo. Ô, sorte. Ô, sorte, né, Tiagão? Então, essa greve, que já está fazendo 9 dias, estamos aqui gravando dia 29 de maio. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte: é uma greve, é um lockout feito pelos empresários ou é uma greve feita pelos caminhoneiros? Essa é uma questão que está rondando aí todo o país e a gente está querendo discutir aqui com você, família CT. Então, galera, primeiramente... Fora Temer? Não, Thiago, sério, vamos gravar na moral. É que já tá automático já, primo. Fora Temer. Pode continuar, Betinho. Então, galera, o Betinho questionou aí sobre essa questão da paralisação ser especificamente uma greve ou um lockout, não é? Agora, qual é a diferença de um para o outro especificamente? A greve, como a gente bem sabe, é um direito nosso, de qualquer trabalhador, que está pautado em lei, na lei da greve, que seria basicamente uma paralisação dos trabalhadores buscando melhores condições salariais, ou então melhores condições de trabalho, tá? Agora, quando a gente fala de lockout, a gente já fala de uma parada um pouco diferente. Lockout vem do termo em inglês lock-out, né? Que inglês, hein, primo? É, CCAA. CCAA, assim que se fala. Eu queria Assim falar se inglês fala. dessa forma que nem o Claudinho fala. Nossa, o meu sonho. Em relação a esse termo, a gente está falando especificamente não dos trabalhadores em si se paralisando, se mobilizando, tá? A gente está falando especificamente dos empresários deixando de fornecer um determinado tipo de serviço para a população, com um determinado cunho, com um determinado viés, seja ele político, econômico ou ideológico. Então isso foi muito questionado aí, tanto que na verdade a gente está tendo algumas investigações, tá? Para ver se realmente isso partiu especificamente dos caminhoneiros como um todo, o que seria algo louvável, exatamente levando-se em consideração a condição que o Brasil se encontra no momento. Tá uma merda esse país! Ou então, se isso está partindo especificamente do empresariado com algum tipo de finalidade que, convenhamos, no Brasil atualmente a gente não sabe muito bem qual o futuro que a galera quer aí pela frente, não é? Ou seja, galera, o CT não é capaz de afirmar que isso é um lockout ou não. Inclusive, as investigações estão em curso para isso. Galera, a gente não pode esquecer da importância do sistema rodoviário dentro do Brasil. 90% de toda a mercadoria transportada no Brasil passa pelo sistema rodoviário. A partir de tudo que Claudinho apresentou pra gente, né, do direito à greve ser legítimo, nós temos que pensar um pouquinho. Se esse movimento parte dos caminhoneiros, é um direito altamente legítimo. Porém, fala pra gente, Betinho. Então, é uma questão muito complexa. 30% hoje do transporte que você tem de caminhões no Brasil pertence a autônomos. Então, são trabalhadores que estão ali ralando nas suas condições de trabalho precárias, etc. e tal. Porém, 20% desse setor pertence a grandes empresas. E 50% do setor pertence a pequenas empresas, mas que acabam vivendo, né, da terceirização feita pelas grandes empresas. Logo, você tem 70% aí comandado pelo setor empresarial. Por isso que é muito complicado você afirmar que é um lockout ou que é uma greve, né, só de trabalhadores. Bom, galera, uma questão altamente complexa do que está acontecendo hoje em dia no Brasil, a gente não pode vir a partir desse momento. A gente tem que fazer uma contextualização histórica. O período fundamental é o período JK no governo, presidente Juscelino Kubitschek, de 56 a 1960, como o Betinho acabou de tirar essa dúvida para a gente aqui. Que inclusive adotou o projeto rodoviarista, né, no lugar do projeto ferroviarista que vinha sendo adotado pelo Vargas. Esse projeto rodoviarista foi copiando o modelo americano de transporte, né? Um modelo que incentiva o consumo de automóveis, né? O consumo de combustível, e a gente acabou indo para esse tipo de modelo. Fala mais, Claudinho. Então, galera, eu gosto muito de questionar essa questão que a galera demoniza bastante o JK, porque ele tinha uma determinada pauta, a gente não tinha na época ainda um processo de reeleição, tá? Isso só foi acontecer a partir do governo Fernando Henrique Cardoso em 94. Foi comprado, né? Diga-se de passagem. Sim. No Salão Tucano. O que vai acontecer? Dentro do projeto que ele tinha de desenvolver o Brasil 50 anos em cima, aquela coisa megalomaníaca, ele precisava entregar aquilo dali, aquela proposta de desenvolvimento dele, naquele determinado período de 5 anos, tá? Então, o que ele faz? Ele se aproveita de um modelo que é mais barato para a implantação,
ele demanda de menos tempo para a construção, ele buscava atrair para o Brasil na época empresas como a General Motors, a Ford, a Volkswagen, que realmente vieram, tá, com o intuito de dinamização da economia, geração de empregos, crescimento do desenvolvimento da tecnologia local. E, além disso, cara, implementar um processo de interligação do território brasileiro, que era uma coisa quase que inexistente na época. Então, ele busca o modelo rodoviário para isso, tá? A gente tem que lembrar que o governo JK ele vai acabar ali na década de 60. Então, a gente teve diversas outras décadas aí para a gente poder desenvolver e estimular outros modelos de transporte e nada também foi feito. A gente não pode esquecer também dos pontos negativos, né? A gente tem que falar do custo de manutenção, que é caríssimo, da baixa capacidade de transporte de carga, sem falar também na capacidade de modal viários que o Brasil tem, que não explora. Ferroviário, hidroviário, tudo isso sendo deixado de lado. Agora, Prião, tem uma grande questão também em relação ao rodoviarismo como ponto negativo, que é a grande dependência que a gente tem em relação ao quê? Ao petróleo. Então, galera, quando você vê a OPEP diminuindo a produção de barril de petróleo em 73, isso vai levar a uma dinâmica diferente do preço internacional do petróleo, que vai provocar uma crise no mundo inteiro, porque eram países que dependiam da importação de petróleo para o seu próprio funcionamento. Inclusive o próprio Brasil, Tiagão, naquele momento 80% do petróleo que o Brasil consumia naquele momento era importado, né? E 20% só que era produzido. E aí o governo teve que ter uma nova dinâmica em relação a suplantar essa dependência do petróleo. Então, galera, em relação a essa temática da crise do petróleo de 73, que já mostra pra gente aí como que as variações externas em relação ao preço do petróleo influenciam diretamente a nossa economia, o governo militar na época ele buscou alternativas energéticas em relação a isso, tá? Ele busca, por exemplo, o desenvolvimento do pró-álcool, não é? Com estímulo à produção de álcool combustível no Brasil, estimula a produção de hidrelétricas no Brasil, no caso, a nossa principal hidrelétrica até hoje em dia, que é a hidrelétrica de Itaipu. E, além disso, muita gente não lembra, mas a gente também teve na época o desenvolvimento de um programa nuclear, né, Betinho? Um programa nuclear financiado pelos Estados Unidos, com importação de tecnologia alemã, exatamente com essa lógica de diversificar a produção energética. E com um detalhe, tem um biodiesel também que é dessa época. Ou seja, galera, o importante é não depender apenas de uma matriz energética. E é o que está acontecendo com a gente por causa da produção de combustíveis, né? Combustíveis fósseis, que vêm diretamente, principalmente, do petróleo. O nosso sistema rodoviário, diretamente ligado a isso, vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Galera, essa questão do petróleo mexeu tanto com a cabeça do pessoal na época, como logicamente está mexendo com a nossa hoje em dia, que foi nesse contexto todo que um cineasta, um cara chamado George Miller, desenvolveu um filme chamado Mad Max, cara. Pra quem não lembra, você teve um remake dele nos últimos anos aí, mas pra quem não lembra do antigo, da trilogia antiga, pensava-se num mundo quase que pós-apocalipse, porque havia acabado os poços de petróleo no mundo. Então geraram-se diversos conflitos exatamente ligados a essa questão, tá? É mais ou menos igual que a gente está acontecendo nos postos de gasolina no Brasil atualmente. As pessoas brigando por causa de galão de gasolina. Vocês que ficaram com a gente até aqui nesse momento no vídeo, a gente agradece bastante. Chegamos no momento atual, né? Na atualidade. É importante a gente pegar os 13 anos do governo PT, tanto com o Lula, tanto com a Dilma, e esses 2 anos de governo Temer. Pegando esse gancho todo da diferenciação entre os dois governos, né? O governo do PT com Lula e Dilma, e agora com o governo Temer, a gente tem que falar um pouquinho da principal diferença. Um Estado um pouco mais interventor e um Estado um pouco com mais práticas liberais. Dentro do Estado interventor, né, que bota a mão na economia, que consegue controlar algumas ações econômicas, a gente está falando do governo PT, a política de subsídios dentro do preço de combustíveis funcionava principalmente para controlar a inflação. Se isso é bom ou não, a gente vai ter que estudar outras características econômicas. Mas essa política ajudava, por exemplo, todas as mercadorias, que se você lembrar lá no começo do vídeo, a gente fala que 90% de toda a mercadoria do Brasil é transportada por rodovia. Se você lembrar disso, o preço do combustível controlado faz com que todos os produtos cheguem à nossa mesa um pouco mais baratos. Ainda na lógica do governo PT, a gente tem que explicar um pouquinho o que é a Petrobras. É uma empresa de capital misto. O que quer dizer uma empresa de capital misto? Uma divisão entre o Estado e entre a iniciativa privada. Agora pensa só você,
Você investe dinheiro numa empresa. Você gostaria que essa empresa estivesse subsidiando alguma coisa? Lembrando que subsídio é dar ferramenta para baratear o custo de alguma coisa. Não é isso? Isso é um subsídio. Você gostaria que o seu dinheiro estivesse sendo utilizado para isso? Óbvio que não. E é isso, você tem que lembrar que a iniciativa privada, também dentro da Petrobras, não está interessada nessa parte de subsídio. E aí vem a dinâmica liberal a partir do governo Temer. E aí você vai ter as ações da Petrobras, né, no capital financeiro, nas bolsas de valores no mundo inteiro, e esses especuladores não vão querer, né, a Petrobras subsidiando ninguém, as suas ações atreladas a nenhum tipo de política social. Exatamente. E a partir desse momento, o governo Temer, através do Pedro Parente na presidência da Petrobras, tá uma cilada, viu? Vem ajustando o preço do petróleo no Brasil, que automaticamente é o preço do combustível, a partir da dinâmica internacional de preços. Se você lembrar daquele gancho que a gente fez lá em 73, com a crise ocasionada pela OPEP, pela ação da OPEP, vocês vão entender a dinâmica hoje em dia do preço do combustível. Ou seja, se o petróleo e automaticamente o combustível seguem uma dinâmica internacional, automaticamente o preço dentro do nosso território também será afetado por isso. Só que a gente não pode esquecer, mais uma vez, que o nosso sistema principal de transporte é a rodovia, que utiliza o óleo diesel que vem do petróleo. Ou seja, galera, se o diesel aumenta, o alface aumenta, o arroz aumenta, o tomate aumenta, tudo aumenta pra gente. Então, galera, acredito eu que vocês estejam conseguindo reparar um pouco nas nossas falas aqui o tamanho da complexidade quando a gente trata de geopolítica do petróleo, não é? Como que isso afeta diretamente a nossa economia, não só a nível macro, cara, mas a nossa economia diária, a nossa microeconomia ali na nossa cozinha, no que a gente faz no nosso dia a dia. Ou seja, eu sei que depois de tantos escândalos que aconteceram no Brasil ultimamente, cara, e com uma descrença tão grande em relação ao estado que se tem hoje em dia, a legitimação das falas de é só abaixar um imposto parece uma coisa plausível e interessante, mas, cara, não é tão simples assim. A gente está falando de questões internas, a gente está falando de questões ligadas a classes sociais diferentes dentro do Brasil e a gente está falando do mundo, cara. A gente está falando de um produto que, com variações no exterior, principalmente desde a chegada do Pedro Parente como diretor da Petrobras, a gente vê essa influência sendo ainda maior no nosso cotidiano. Então, galera, espero que vocês tenham gostado um pouco da nossa discussão sobre essa questão do petróleo no Brasil. Agora, se você gostou, é só você colocar aqui no inscreva-se aqui embaixo, tá, pessoal? Não vou deixar barato, não. Não vou deixar nem um pouco barato. A gasolina não tá barata, eu vou deixar barato aqui pra você. E não esqueça, né, família CT, de ativar o sininho lá para receber novos vídeos. Um abraço, hein? Valeu, galera! Valeu, galera! E aí, você tá ligado? Ei! Já se inscreveu? Já se inscreveu? Olha o sininho, olha o sininho. Ativa lá o sininho. Não esquece de comentar aqui o que vocês acharam do vídeo também. Família CT. Valeu, CT! Valeu, CT!